Olha aí o Florivaldo. Estamos escutando? Boa noite. Escuta bem, Florivaldo? Você que... Alô, Grande mestre Cruel. tudo bem? Me Tudo escuta bom, meu bem? amigo? Sim, excelente. Vamos aí dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal entrar Claro, e aí a vontade. gente começa aí nosso bate-papo. Tá bom. Deixa eu botar bem aqui para evitar um acidente. É, tem que fazer no celular, né? Aí, meu aqui, colocar também. Eu tive uma. Eu tô na verdade no meu iPad, no meu celular, um update da Apple aqui. O sistema de segurança travou, tá bloqueando minhas transmissões, né? Foi ver. Eu já achei até o bug lá na Apple, mas não tem Uhum. solução fácil pelo jeito. Qual que travou o celular? Seu celular que travou? Tra- Travou o celular. Ah, é. Aí é complicado, hein? É complicado. Celular hoje em dia é peça vital, né? Sim. Não, mas é o Face ID que travou e está travando a segurança, o reconhecimento facial. E eu vi um item lá de segurança, em algum, aparentemente alguns firmware do iPhone deu isso. Show. E aí, podemos começar? Fica à vontade, cara. Prazerzaço estar aqui contigo. Ah, amigo, então primeiro queria agradecer, tá? Acho que todos lhe conhecem aí, mas queria exaltar um pouco aí quem é o Cristiano Crua, né? O atual head aí de inovação da Starts, cara aí que, enfim, eu tenho uma grande admiração aí. Ele tem uma missão que é uma missão complicada, hein, Crua, que é hackear aí o conhecimento para poder levar aí todo esse conhecimento aí desse mundo louco para dentro da Start e aí está executando aí os diversos programas, né? Então, queria que você desse uma mensagem aí de boas-vindas e aí depois eu vou te fazer algumas provocações. Tá bom, legal. Você é muito generoso na introdução aí. Eu dou boa noite a todos. É sempre um prazer participar, aprender, trocar ideias. Hoje, Gleidson, e de fato é isso. Eu lá na Startse, eu depois eventualmente pode falar mais, mas lá eu tenho essa missão que a gente chama de hackear o conhecimento do mundo. E o que é uma missão sem fim, né? É uma missão que nunca vai estar pronta, mas ela é muito desafiadora. E na verdade, hackear o conhecimento do mundo tem três objetivos para nós: é capturar conteúdos muito, muito interessantes e relevantes para a comunidade Starts e de alumni e alunos, modelar métodos e metodologias que ajudem e acelerem a gente a descobrir e aprender as coisas. E o terceiro, criar uma rede de, nós chamamos internamente de Meisters, de professores, estão fazendo acontecer na prática e trazer eles como convidados de professores da Starts. E é muito bom ter você conosco agora nessa empreitada também aí, Gladys. E assim eu dou boa noite a todos. Show. Cru, para começar, como é que você está vendo aí, enfim, essa mudança toda aí? Como é que eu sei que o Maurício
já fez uma live conosco, falou um pouco aí do restart, de toda essa reinvenção, só que a coisa tá, assim, tá tão dinâmica que acho que em um mês parece que a gente está vivendo aí em outra escala de tempo, né? Que um mês agora parece que eram 6 meses anteriores. E como é que você está vendo aí essa mudança aí no mundo com relação a todas essas transformações? Bom, perfeito. Eu acho que todos nós estamos tentando ainda entender o que está acontecendo, né? Não só o que está acontecendo, eu acho que a grande pergunta estratégica hoje de qualquer negócio, inclusive, as pessoas farão depois, certo? Se é que o depois vai acontecer. Mas você sabe que, de fato, a Startse, assim, a Startse é uma empresa jovem, mas faz 4 anos que a gente vem dialogando e trocando ideias e tentando ensinar e aprendendo muito com executivos do Brasil e de fora do Brasil. Os mais diversas áreas, momentos de negócio. E para nós, a lógica de aceleração do mercado estava bem óbvia. Era fácil entender já os fundamentos do processo de aceleração, né? Que é giro tecnológico, giro de mercado, giro de práticas de gestão. Isso estava impulsionando cada vez mais a roda das mudanças, vamos chamar assim. Mas, de fato, o que aconteceu foi eu gosto de dizer que foi um salto quântico, porque para quem gosta de física, quando um elemento quando ele acumula tanta energia, em teoria ele salta. É como se a gente viajasse no tempo, né? E eu acho que é um momento. Você sabe que eu acho que a coisa mais curiosa é que, por mais que várias pessoas hoje falem, isso já estava postando o que ia acontecer, tinha documentários falando de pandemias e tal. A verdade é que isso foi inesperado e é inédito. Nunca nenhum antepassado nosso viveu isso. Nessa intensidade, com essa dimensão, com essa profundidade. O que fica difícil até recorrer a experiências muito longas do passado. Nós estamos vivendo esse momento inédito e exige de nós, acho que mais do que nunca, a habilidade de saber lidar com o inusitado, que na verdade é isso. E para todos que têm espírito inovador, que têm espírito desbravador, talvez eventualmente seja até mais fácil, Gleidson, porque a gente já vivia numa dinâmica. Tudo que a Startse, que a gente falava sobre transformação em negócios, mercados, perfil de consumo e tal, parece que aconteceu num estalar de dedos, assim, de forma dramática, de forma horrível até, terrível, mas parece que aconteceu. E a sensação que a gente tem é que não só esse evento aconteceu assim, mas dá pistas, eu não sei o que vem depois, mas certamente nós vamos ver mais eventos não planejados, inusitados, improváveis, chame de cisnes negros, ou como livro bom você quiser, né? Mas nós vamos ter uma habilidade hoje, como pessoas, profissionais, seres humanos e companhias, nos adaptar numa velocidade muito mais rápida. Show. E, Crua, como é que você vê aí com relação a essa transformação digital que nós, enfim, uma série de questões com relação à mudança do comportamento humano forçado, né? Isso acabou sendo um efeito catalisador para que a gente realmente, enfim, faça todo esse processo de transformação digital. Quanto tempo você acha que a gente avançou com essa transformação forçada aí da Covid? Gleides pensa assim, ó, eu acho que a transformação ela não é uniforme. Ela em alguns nichos e alguns tipos de negócio, ela avançou 50 anos em 5 semanas, assim, né? Ela foi brutal. Em algumas outras, mas eu acho que tem duas coisas. Tem uma que a gente percebeu a mudança, a gente percebe a mudança, mas eu acho que é elástica. Ela vai e ela volta, certo? Assim, ela volta, ela está extremada agora. Outras, eu acho que mudaram e ela esticou e não volta mais. Mas eu acho que a mais curiosa é a terceiro tipo. É aquela que ainda não mudou. Ela ainda não mudou, mas ela vai mudar brutalmente no médio e longo prazo. Ela se preparou todo a lógica para incentivar a mudança. E você mencionou aí, eu acho isso, eu vivo supostamente com inovação há mais de 30 anos, né? Eu fui a primeira vez lá para o Vale do Silício, eu tinha
Tinha 19 anos, Gleison. E eu completei 51 o ano passado. Então eu brinco que eu tenho mais de 3 décadas de Vale do Silício nas minhas costas, assim. Sempre achei um lugar muito incrível, sei lá. Mas o que estava... todo mundo que mexe com inovação, principalmente de mercado, assim, né, de consumidor final, sabe que existe um dos maiores fatores inibidores de transformação e mudança é comportamento humano. Existe um livro famoso chamado Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo, em que o autor explica, ele já tem algum tempo, mas ele sempre foi usado como fundamento. Ele diz assim, quando vem uma novidade, o primeiro grupo, aquele de 2,5%, é o primeiro, logo pega. Sabe aqueles teus amigos early adopters que adoram novidade? Então tem 2,5% que pega qualquer coisa. Depois tem mais 12,5%, que daria 15%, que também é early adopter, que gosta de consumir. Só que para tu avançar para o resto, para os 85% que faltam, vamos dizer assim, tem um grande abismo. Isso que é o livro, né? Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo. E é aquilo ali que a grande maioria das inovações emperra. Por isso que todos nós conhecemos a história de um produto bacana e que nunca virou um negócio bacana. Produtos maravilhosos que não deram certo. Que é um problema, uma mistura de problema de timing, de resistência do comportamento humano. Sempre foi meio enigmático essa situação. Pois o que está acontecendo para mim agora, ele fez uma ponte nesse abismo. Tinha um vale, a Covid fez uma ponte de transformação. Então, multidões estão passando por essa ponte e avançando à força para esse mercado, para essa nova situação. Então, de fato, eu acho que nós tivemos muita aceleração. Então, se a gente pensar agora em voz alta, as resistências às mudanças, às vezes aconteciam por resistência do comportamento e, às vezes, por resistência do incumbente. A empresa, o negócio estabelecido que dominava, ele não facilitava a mudança. Por quê? Porque a mudança mais colocava em ameaça o status quo do que o vice-versa. Então, o que aconteceu? O ser humano já não gosta de mudar, é desconfiado. Daí o poderoso, o incumbente, constrói muros para não deixar entrar, certo? Então, e vai para o insurgente e diz, não, você vai testar esse negócio aí, isso aí vai dar errado. Não estou insinuando maldade, estou insinuando competição. E eu acho que, então, em alguns nichos aconteceu forte. Então, assim, a gente vê telemedicina, caramba, já estava aí. Ela tomou uma força, né? E-commerce, para mim, o e-commerce, embora já estava na agenda, na conversa de tudo, para mim ainda era nicho. Ainda era nicho de produto e nicho de mercado. Todo mundo aqui já deve ter um dia comprado alguma coisa em e-commerce. Mas eu posso dizer por mim, né? Moro em São Paulo, eu nunca comprei tanto em e-commerce do que eu estou comprando agora. Então eu vejo que muitas dessas mudanças e transformações deram. Eu acho que um dia da Alibaba, me parece que era o movimento do e-commerce do Brasil todo, a China, todo, né? Olha que interessante. Aí a gente entende, é bem bacana entender esses movimentos e capturar a mudança. A China era um país não digitalizado, né? A China ela não viveu a época do PC, né? Ela foi direto para a época do mobile, ela teve um gap ali. Chama isso de leapfrog, né? Salto do sapo. Então, como ela estava muito para trás, ela foi direto lá na casa 2. E aí ela fez várias... como ela estava muito atrasada e ela não trilhou o caminho normal, ela fez um atalho, ele pulou direto para o mobile. Então, por exemplo, a bancarização do chinês se deu muito no mobile, por isso que a QR Code é muito forte, por isso que as super apps são muito fortes, por isso que tônica na China acelerou demais por causa disso. Então, o comércio eletrônico na China, o e-commerce na China, na figura da Alibaba, Tencent e aquela super companhia. Imagina, Alibaba e Tencent são as duas maiores empresas chinesas de valor de mercado. A Alibaba tem 21 anos e a Tencent tem 22 anos de vida, né? Então, sim, tem a promoção, que talvez a gente que lembre, que é a tal do Dia do Solteiro, 11 de novembro, a Alibaba faz uma promoção de vendas de 24 horas. É o Black Friday deles lá, assim, né? O ano passado foi 36 bilhões de dólares vendidos em 24 horas. Eu acho que Black Friday deve dar uns 7, 8 bi. Deu, assim, só para comparar a dimensão. Tem uns caras que se divertem, tem um contador de vendas de Maserati por minuto.
É tanta comercial que tem uns caras que fazem uns relógios de. E olha a sacada comercial dos caras. Em vez de fazer dia dos namorados e dar presente para outro, faça o dia do solteiro, dê um presente para você mesmo. Então aí que veio as sacadas e veio da ideia de um funcionário dentro da Alibaba, começou há mais de 10 anos atrás. Primeira ano eles fizeram aquilo, não deu muito. No segundo deu melhor e trancou a logística, não conseguia entregar os produtos, né? Porque não tinha sistema logístico na China para fazer entrega. E aí, não por isso, a Alibaba é dona hoje da Zainiao, que é o nome da operação logística da Alibaba. Por isso que o e-commerce está muito conectado à logística, né? Assim, não é só a comercialização, é fazer o stream final até a entrega. Hoje as pessoas estão entrando lá vendo o preço, mas estão vendo quanto tempo leva para entregar em casa, né? Então, essa mecânica e a China, sobre esses aspectos, mas ainda é uma coisa a ser desvendada, hein? Para nós, ocidentais, nós temos várias interpretações à distância da China. Não entendemos a cultura, nós não entendemos os protocolos, nós não entendemos várias coisas. E aí, muitas vezes, a gente faz juízo de valor sem entender muito da coisa, né? Mas é o quê? 1/4 da população mundial talvez vive num país só, né? É muito difícil a gente, hoje, não realmente ficar muito atento e entender muito da China. Gru, então antes de te perguntar algumas coisas sobre a educação, já que a gente tocou nesse tema China, né, e se a gente observasse aí o pré-Covid, é claro, como você falou, que a China deu saltos aí, basta você observar o quanto, na realidade, o PIB dela foi exponencial, né? Acho que e isso, mas não só nisso, né? Se você olha o ranking do PISA, que é uma avaliação mundial da educação, a China também está na frente. Então, ela já estava. Como você avalia essa nova geopolítica, tanto na parte de negócios como na educação aí nesse pós-Covid, né? Considerando aí acabando a pandemia, como é que você acha que o mundo aí vai se Eu acho rearranjar? super difícil a análise hoje. Eu sei que tem muita gente inteligente discutindo, debatendo isso. A gente vê de tudo, né? Desde de análises bem estruturadas até teorias conspiratórias das mais variadas, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, a gente vê, eu acho, o mundo polarizando em duas grandes superpotências novamente, né? Eu acho que é inegável isso. Sabe, né, Gleice? Eu gosto muito da temática de inteligência artificial. E já há algum tempo, através da inteligência artificial, eu já observava a grande rivalidade e as disputas, né? A China fez um programa interno de trazer todos os doutores em inteligência artificial chineses que espalharam para o mundo, trazer de volta para a terra-mãe lá, né? Até antes da Covid, ter uma ideia, tinha salário para PhD em inteligência artificial em Pequim, salário de 500, 600 mil dólares por ano. São salários muito altos, sim, é alto para qualquer lugar. A gente brinca, é salário de camisa 9, isso, é de centroavante e goleador, né? Então, assim, já tinha uma disputa muito grande para isso, existia uma disputa de produção de patentes, existia uma disputa de se mostrar muito tech, como a guerra passou com a ida à Lua, né? Havia isso polarizando muito grande. Eu acho que a gente vai continuar vendo. Infelizmente, eu acho que as consequências da crise que se demonstra aí, e que aparentemente ainda não chegou na sua intensidade, ainda vai mostrar muita coisa. Eu acho que é muito difícil fazer previsões. Eu torço para que o mundo encontre o seu caminho mais amistoso possível, né? Mas as disputas econômicas sempre ocorreram, né? O Brasil hoje deve estar tendo vantagens, a venda de carne e proteína deve estar sendo muito alta do Brasil para a China, né? O que é bom, mas tem uma dependência, porque é quase só a China que consome. Então, para quem tem negócio, ter um cliente só também é ruim. Então, mas eu não consigo alcançar todos os impactos que isso tem. Não tem uma imagem pronta e uma análise definida disso. Por isso que eu acho que a melhor estratégia hoje em dia é ficar muito próximo, muito bem informado e piramidando muito rápido, participando de encontros, conversando com pessoas, vendo opiniões diferentes, não criando posições radicais sem antes tu entender melhor, sabe? Eu acho que a gente ainda vai descobrir muito sobre como vai ser o mundo daqui para frente, né?
Nós fizemos aqui na Starts também uma com a dona Luísa Trajano, a Magazine Luiza, e ela foi muito enfática em dizer isso. Quem disser que sabe o que vai acontecer nos meses, não sabe nada. Tipo assim, ela não falou isso, mas ela deu a entender que... e é verdade, né? Quem de É nós... chute, né? Quem de nós, em dezembro, tinha no planejamento estratégico isso aqui agora? Certo? Então, quem de nós acreditou que estaríamos vivendo uma situação dessa? Seria uma piada, né? E aí nós estamos... O que exige de nós, mais do que nunca, no mundo dos negócios, não interessa qual for, uma capacidade, uma adaptabilidade maior do que jamais a gente teve antes. Né? Show. E para a educação, tá? Eu queria que a gente dividisse a conversa em dois temas, que a gente pudesse falar o que é que você avalia que muda. Primeiro, no aspecto pedagógico, né? Na questão do ensino para crianças e adolescentes, para que depois a gente possa falar um pouquinho aí da questão da andragogia, né? Como é que é a questão aí dos ensinos do lifelong learning, continuous reskilling, tudo isso aqui que está... Mas primeiro, para o aspecto pedagógico. O que é que você acha que essa transformação forçada aí está mudando no aspecto pedagógico? Pois então, né? Eu acho que... Você sabe que uma das... alguns dizem que a Covid não criou novas tendências. O que ela fez foi acelerar brutalmente tendências que já eram mapeadas, certo? Essa é uma das sugestões, né? O que a gente já via muito lamento sobre o modelo tradicional de educação, vamos chamar assim. Então, sempre a gente via alguns tipos de cenas mostrando uma sala de aula 1900 e uma em 2000. E dizendo, não mudou nada, né? Então, assim, a gente já via um pouco essa coisa perseguindo a gente, mas não estava claro o que a gente tinha de novos métodos bacana, uso de tecnologia na educação, sim. Eu interajo com muita gente de educação, não só por causa dos congressos que a Estado se faz, mas em todos os níveis. E eu sei, e eu como sou pai de um adolescente, eu sei como é difícil a gente fazer essas escolhas, né? O que é uma boa escolha? Qual seria uma boa aposta e tal? Mas eu acho que esse trauma que a gente está vivendo, ele vai fazer as pessoas questionarem com mais ênfase os modelos tradicionais. É isso que eu acho, certo? Ou seja, vai ter mais volúpia à mudança, ok? E a gente começa a perceber, primeiro, que por que a gente educa uma criança? Certo? Para se tornar um bom cidadão, ser educado, princípios, tem aquela base, aqueles fundamentos lá. Mas é óbvio que a gente já fica imaginando quem é pai, se desenvolver, estudar, se formar, ter uma boa profissão. Então, mesmo que a gente pense aquilo, a gente driva um sucesso de felicidade, de realização profissional, né? Só que lá na frente está mudando tudo. Tudo. Né? Então, assim, as profissões, de maneira geral, elas estão mudando abruptamente. Assim, a gente não consegue... a gente sente isso, assim, o que é a formação profissional lá na frente. Então, é óbvio que a gente olha para trás e a gente começa a questionar um monte de coisa do ponto de vista de formação. Eu te conto uma... Então, assim, eu acho que vai ter muito experimento, só que muita gente tem medo de mudar a educação base... na origem, porque você não se acha no direito de experimentar coisas, porque se der errado, você não pode voltar. É diferente de nós inventar uma startup, um produto ou um negócio, certo? Você está mexendo com a vida das crianças. Só que, ao mesmo tempo, tem outros que defendem o seguinte, cara, arriscado é você não buscar experimentação diferente. Arriscado é isso. Então, como é que hoje um executivo da indústria de educação, um professor, um dono de escola, um pai decide o que é bom na formação base? Então, assim, isso está muito aberto, esse questionamento. Eu acho que é quase de foro íntimo hoje. É uma decisão tão pessoal, que carrega tanto das suas crenças, que eu acho difícil isso, né? Então, hoje, mais e mais, nós temos um programa com a Junior Achievement, que ensina empreendedorismo de startup para jovens adolescentes.
cada vez mais estão nos procurando para saber, certo? Eu acho que tem um estudo que se chama Flynn Effect, não sei se você já ouviu falar. Flynn Effect é um mapeamento supostamente o mais seguro sobre o QI, desenvolvimento de QI de pessoas, tá? E é meio polêmico, mas existe uma afirmação lá que o QI das crianças está muito maior que o nosso QI no tempo que éramos crianças. Então, uma das provocações é assim, como é que eu vou ensinar uma criança que tem um QI muito superior ao meu? Seria quase essa a provocação que tem. Mas eu, honestamente, quando eu vejo os chineses ensinando matemática e machine learning, álgebra linear e machine learning para os adolescentes na China fazerem inteligência artificial, eu fico olhando se nós não estamos com uma agenda muito velha, de fato, Gleidson, sabe? E o risco que esse conservadorismo pode nos cobrar de amanhã, certo? Então, assim, nós estamos num dia muito incrível, sabe que quarta-feira agora, daqui 2 dias, depois de 10 anos, vai nascer Estados Unidos vai lançar um foguete tripulado, né? Depois de anos que vai para a estação espacial, do Elon Musk, SpaceX, essa história. Quarta-feira, 5 e pouco da tarde, para quem quiser ver no YouTube, vai lançar foguete, tá? Mas por que isso é emblemático? Porque lá nos anos 60, quando Kennedy foi a público e disse nós vamos para a Lua e vamos trazer as pessoas vivas, o que aquilo significou? Significou que os Estados Unidos fez o maior programa de ensino de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática para todos os Estados Unidos. Era programa de tudo. Aquilo explodiu o desenvolvimento e o conhecimento dos jovens naquela época. E aquilo fez um salto de conhecimento e tudo. Então, essas provocações, esses desafios, essas coisas, parece que é isso que alimenta a alma humana, né? E eu sei que você separou aqui, nós falamos da pedagogia, do ensino dos jovens, dos crianças e dos jovens e dos adultos, e eu acho que ela é muito diferente. Eu acho que para das crianças, a nossa maneira responsável de lidar com as crianças hoje é ousar um pouco mais na educação delas. Eu acho que nós devemos isso a elas, porque elas vão viver num mundo completamente diferente do nosso. Eu acho que seria irresponsabilidade nossa não fazer isso. Esse é um ponto que eu me cobro aqui, até como pai, certo? Do outro lado da andragogia, que é assim, e os adultos, que é o mundo que nós vivemos, né? A Start, sendo que essa é não tem mais dúvida, é o lifelong learning. Te prepara que você vai ter que aprender o resto da vida inteira e comece a tomar pílulas de coragem, porque você vai ter que aceitar que as habilidades que você tem não são mais suficientes. E isso incomoda, isso dói, isso irrita, mas é verdadeiro. E aí, falando isso, e a andragogia, por isso que a missão da Starts é provocar novos começos. A palavra provocar não é para ser rebelde, nada. É porque o adulto, se ele não tomar essa provocada, esse desconforto, se eu não aceitar que eu tenho que aprender essa coisa nova aí, eu não vou ter vontade de aprender. E sabe, Gleidson, que trabalhando com adultos, eu estou me dando conta que eu acho que isso talvez é a maior falha que nós estamos fazendo com as crianças. Nós perdemos como provocá-las, porque estudar é chato, mas aprender é maravilhoso. Então nós temos que reimputar nas crianças esse desejo à curiosidade, o desejo ao aprendizado, entendeu? É isso que para mim vai ser a nova onda, talvez, da educação para os jovens que vem à luz dos adultos. Nós temos que criar desejo de aprender. E a maioria das nossas escolas, dos nossos cursos, tudo que a gente inventou, elas perderam essa, sabe? É a nota de caneta, é punitiva. Ela é menos... Cara, por isso que uma das startups muito interessantes que tem na Califórnia, uma startup de homeschooling, os pais entram no site, eles escolhem as aulas do filho no bairro e tem ali um professor que só dá aula de física, mas é construindo foguete, o outro que dá aula de inglês, mas é, na verdade, Shakespeare e interpretação de peças, e o pai vai lá e configura com os professores a aula do filho. Isso é uma startup que tomou dinheiro lá, investimento, e está fazendo isso. Então, a gente vai ver muitas experiências, vai ver muitos experimentos, alguns não vão funcionar, mas eu acho que a gente tem que ser mais tolerante, inclusive, com a experimentação, porque essa é a ciência nova. Esse é o novo jeito de desenvolver coisas, é pela ciência da experimentação. Capa da Harvard Business Review do Brasil do mês passado,
capa da Harvard Business Review desse mês, as duas tocam no mesmo assunto. Nunca foi tão importante entender da ciência de experimentação. Método científico trazido de volta ao negócio. Show de bola. Então, Cru, vamos fazer aqui um raciocínio para a minha próxima pergunta. Então, a gente vê que o aspecto pedagógico é um aspecto desafiador, até porque muitas vezes a gente está ensinando crianças e adolescentes coisas que talvez aqui na sua vida adulta ela vá trabalhar em outra profissão ou em coisas que nem existem hoje em dia. E tá sempre aprendendo, reaprendendo, é algo que é importante, é algo que é essencial, e aí entra a questão do lifelong learning e tal. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem, né, os soft e os hard skills. Então eu tenho na realidade o conhecimento técnico, que muitas vezes algumas pessoas têm mais facilidade, e você tem os aspectos de soft skills. Fala pra gente aí a questão do continuous reskilling. Explica para o nosso público aí esse conceito e por que isso é importante. A definição do que é hard e soft não é muito claro, mas hard tem mais cara de... Bom, todo mundo, imagino todo mundo aqui é muito de... tá no negócio de educação e conhece isso, mas tem mais... É mais funcional, é técnico-funcional, né? Uma competência técnica. E skill é mais uma socioemocional, em teoria, né? Tem umas que é difícil definir. Mas você sabe que no mundo profissional, estava se dizendo o seguinte, você era contratado por causa do seu hard skill e você era demitido por causa do seu soft skill, né? Então, o cara entrava porque ele dominava, ele tinha aquele diploma e ele era demitido porque ele era incapaz de lidar num grupo, sei lá, certo? E você vê essa geração nova de empresas enfatizando que você será contratado por causa do soft skill. A tua habilidade socioemocional, de lidar com um grupo, de resolver problemas complexos, de autodidatismo, sei lá, eu poderia colocar isso como soft skills. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai haver uma inversão, Gleice. Você vai ser contratado por causa do teu soft skill, mas vai ser demitido porque você não desenvolve hard skills. Porque o hard skill que você trouxe não vai ser mais suficiente. Então eu acho que vai ter uma inversão assim, e que nós vamos concluir, não há muito longe daqui, que a gente precisa de soft skill e hard skill. Certo? Os soft skills são mais a alma, o coração e tudo, mas se aquilo não te desafiar constantemente a aprender novas habilidades, então é difícil. Porque como é que eu vou resolver um problema complexo? Como é que eu vou resolver um complexo se, sei lá, se eu entender de algoritmo oral, eu consigo resolver um problema diferente, de maneira diferente que o cara que só usa papel e caneta, né? O hard skill e o soft skill, para mim, eles são os skills humanos. Por isso que eu acho que já ficou velho dizer se tu é de humanas, de exatas, né, Gleice? Já ficou velho. Sabe assim, isso já não define mais. É quase uma tirania do ou. É como tipo isso. Tu é de exatos, tu é de... Eu sou eu. Tem mais essa de consigo desenvolver o lado talvez eu tenha necessidade de fazer isso. Né? Você tem que desenvolver os dois. E para mim o reskilling é isso. Quer ver um skill que a gente vai ter que lidar de cultural, diversidade. A maioria de nós que está aqui escutando, nós viemos de gerações que carregavam muito preconceito. A gente não gosta de assumir. Então, nós estamos sendo desafiados na vida hoje a lidar com muito mais diversidade. Então, isso, eu acho que haverão novos soft skills, entendeu? Assim, também para ver. E certamente muitos novos hard skills também que a gente tem que desenvolver. E essa, para mim, é a jornada humana. A jornada do lifelong learning. A gente nunca vai estar pronto. E isso, para mim, é a magia da vida. A diferença... o fundador da Singularity, da Universidade Singularity University, lá na Califórnia, que é o Kurzweil, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, a diferença de nós, seres humanos, para outros do planeta, a grande diferença é que nós somos capazes de criar tecnologias que nos permitem criar ainda outras tecnologias. Para mim, a capacidade nossa humana de descobrir, inventar, criar, é o que nos diferencia brutalmente, usando tecnologia como algo que não é natural, certo? Então, eu acho que essa é a grande
essa é a grande sina humana, Gleides. Eu não sei se isso é uma maldição ou é uma coisa maravilhosa, mas nós não conseguimos parar de sonhar coisas diferentes, de inventar coisas diferentes, de buscar coisas diferentes, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes razões até pelo qual a gente pensa. Uhum. E nesse ponto, Cruel, considerando que cada vez mais o reaprender, desaprender, o reaprender, ele vai ser a tona aí da história, que geração você acha que vai ser mais afetada com isso? E o que é que você acha que vai... Tem várias pessoas aí, né, inclusive grandes CEOs de grandes empresas que defendem que a gente não tem outro cenário, outro caminho que não seja uma renda básica universal, porque vão existir, na realidade, tantos analfabetos, digamos assim, funcionais dessa nova tecnologia, que vai precisar ter alguma mudança aí de maneira, enfim, transformadora. Como é que você enxerga esse cenário? Acho que duas coisas. Você sabe que, eu acho que faz umas 2 semanas, a primeira-ministra da Escócia veio a público dizer que nós teríamos que discutir renda universal, renda básica universal de maneira sóbria a partir do que está acontecendo, certo? Ela falou isso. Sempre que a gente fala em renda básica, UBI, o que for, a gente começa a ter debates políticos em torno daquilo. Então, pela primeira vez, eu acho que nós vamos ter que discutir isso tirando os preconceitos e as bandeiras, certo? Acho que essa vai ser a melhor maneira de fazer isso. A gente já discutia, chama o inglês, né? Universal Basic Income. Já discutia isso acreditando que a inovação tecnológica fosse causar uma ruptura tão grande de empregos que nós seríamos obrigados a lidar com isso. Inclusive, tem um candidato a presidente dos Estados Unidos, que não ganhou quase nenhum voto, que se chama Andrew Yang. Ele é famoso nos Estados Unidos, usa um bonezinho escrito Math, M-A-T-H, Math de matemática, como se fosse inglês matemática. Só que, vocês devem lembrar o Trump usava um boné que chamava Make America Great Again, que era isso, né? Faça a América grande de novo. E esse o cara usava Math, que em inglês quer dizer Make America Think Harder. Faça a América pensar mais fundo, pensar mais, né? Essa é ele que tinha essa proposta, mas olha que interessante. Ele até uns apontam que ele é o candidato Vale do Silício. É um cara empreendedor, um cara de tecnologia. Mas a afirmação dele, antes da Covid, era que a evolução tecnológica era tão intensa que nós teríamos que cuidar para remanejar e realocar essas pessoas inteiras. E que trancar a evolução tecnológica era um mal pior que isso. Porque a gente já aprendeu, né, Gleison? Não é a tecnologia que tira emprego. O que tira emprego é falta de clientes. Certo? Então, assim, essa é uma dura realidade. O que faz perder emprego é a falta de alguém pagando pelo valor que aquela organização entrega. Então, eu posso defender o que eu quiser. Se o chinês fizer mais barato, caramba, eu não consigo lidar com isso, tá? Então, o que ele propôs, chamado dividendo nacional, tem um termo lá, a proposta dele era o seguinte, era todo americano receberia com mais de 18 anos, receberia $1.000 por mês, sem nenhum tipo de contraponto. Ele não tinha que provar nada. $1.000 para todos, porque isso seria a renda básica da dignidade. Essa era a teoria dele. Todo americano ganharia $1.000. Do Bill Gates ao mais miserável. Porque dessa forma ele não impedia aquele negócio de que uns são favorecidos e outros não. Essa era a teoria, essa era a proposta dele. Existem vários experimentos acontecendo no mundo localizados quanto a isso. Alguns dizem que o SUS no Brasil já é uma renda básica universal, já é uma renda mínima, porque é um serviço que outros não têm, só que ela é de um jeito diferente. Tem outros que apelam dizendo que, ok, você pode dar $1.000 para todo mundo, o cara pegar $1.000 e ele viver na rua, gastar todo o dinheiro em algum vício. Então, assim, é um debate muito grande, só que eu acho que, inevitavelmente, nós vamos ter que ter a coragem de discutir o que nós vamos fazer com essa crise econômica que tá apresentada aí, certo?
Então, assim, eu acho que nós vamos ter que testar mecanismos novos e imaginar como é que nós vamos todos sair melhor disso, né? Lá na Starts nós temos um lema que nós podemos não sair dessa crise maiores, mas com certeza nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Show. Cru, e a gente sabe, né, pelo que está compartilhando conosco, que a questão do lifelong learning, continuous reskilling, isso é algo que todo profissional vai ter que ter. Agora, com relação ao líder, por exemplo, um empreendedor, alguém que exerce uma função de liderança, quais são as características mais peculiares aí que essas pessoas devem ter aí dentro desse novo mundo? Legal. Sabe que a palavra empreendedor, para todos nós aqui, deve remeter a ser dono da empresa. Mas se a gente ampliar isso, a gente pode entender que empreendedor é quase uma maneira de pensar, é um jeito de agir, certo? Eu posso levar que o entrepreneur, que veio lá da francês, ele talvez pudesse dar essa conotação. Ela tem um pouco de associação com risco, mas ela parece que combina com o que é a própria natureza humana, certo? A insatisfação com o que tem, imaginar mundo novo, criar, ser criativo, mais ousado, sei lá, coisas desse tipo. Então, eu acho que uma das características de liderança naturais que vai se exigir é um espírito empreendedor. As empresas já falavam espírito de dono, certo? Então, eu acho que esse espírito empreendedor nós vamos ver mais presente, mais assim. Por outro lado, a Arce tem você vai participar como professor convidado nosso, o Gestão Inovadora é um framework que a Startse criou, baseado nesses últimos anos de pesquisa, entendimento, lidando lá no Vale, na China, né? E aqui a gente criou, e a gente encontrou, nós mapeamos lá 12 aspectos que parecem estar na agenda de um novo tipo de gestor inovador, certo? Que conversa muito com liderança também para nós, assim. E é interessante porque elas parecem ter uma certa ambiguidade. Esse está sendo um pouco do problema, Gleison. Eu tenho que ser isso, também ser humanas e exatas, entendeu? Assim, ó, parece que o líder novo, ele mais do que nunca, ele vai ter que combinar skills e ele vai ter que agir conforme contexto, porque o contexto muda. E o contexto mudava muito pouco. Pensa quem é professor aqui e está nos escutando. Se você é professor de escola de jovens, você foi envelhecendo e os teus clientes não, né? Porque cada ano entrava uma turma nova naquela mesma idade. Você foi envelhecendo, a turma não, certo? Assim, ó. E o contexto mudava pouco. O contexto mudava muito pouco, né? Comparado com o que está mudando. Não estou nem falando de Covid, né? Então, esse contexto, essa velocidade de mudança das coisas, ela exige da gente, como ser humano, como líder, como qualquer profissional, eu diria, tá? Uma vontade de desenvolver habilidades novas muito grande. O líder novo, ele vai ter que ter ele vai ter que aprender na nossa linguagem aqui, ó, ele vai ter que ter um repertório sobre tecnologia, mercado, gestão muito maior para permitir que ele observe o futuro com outros olhos. Ele vai ter que trocar lentes. E ao mesmo tempo, ele vai ter que ser pragmático para jogar hoje. Porque sempre diz assim, o cara que está sempre olhando no futuro, o cara está sempre viajando na maionese, o cara está sempre no mundo da lua, o cara não sei o quê. Aí o outro olhava, não, isso aqui... Sabe aquela... nos deixou, infelizmente, esse ano, o famoso CEO da GE, me fugiu o nome agora, daqui a pouco vem. O famoso presidente da GE por anos lá, ele dizia uma frase muito... Ele dizia assim, gerenciar no curto prazo é fácil. Gerenciar no longo prazo também é fácil. Difícil, é gerenciar nos dois ao mesmo tempo. E é isso que o líder do futuro vai ter que ter. Então, assim, essa ambiguidade, essa coisa de entender movimentos de mercado, nova competição e ser obcecado por cliente, essa coisa de ter repertório tecnológico e ter pertinência digital. Porque o grande problema de tecnologia é o timing dela, né, Gleison? Não é só conhecer tecnologia, é você fazer o encontro dela nos problemas. Essa ambiguidade de você ter um talento incrível no seu time, mas que faz mal para o grupo
Então, como é que tu acultura o cara e como é que você... Então, tem vários itens na liderança moderna que para nós foi mapeados lá em 6 tópicos, 12 tópicos que são quase ambíguos assim, né? Eu acho que o espírito empreendedor, não pense num ser dono de empresa, mas espírito empreendedor, esse nós colocamos na lista de meta skill, que é skill de skill, hard e soft. Então, empreendedorismo, espírito empreendedor, para nós é meta skill, assim como autodidatismo é meta skill. E eu amo estudar modelos mentais novos. Eu tenho estudado já há alguns anos uma coisa chamada First Principle. Dizem que o Elon Musk dos foguetes usa muito isso. Diz que os filósofos usavam isso no passado. E é um jeito que você vai desenvolvendo um modelo mental para resolver problema, que é muito legal. Se tem algum aí pensador profundo, pesquise mais sobre First Principles, que é um jeito de você pensar e abordar problema. Isso também tem cara para nós de um meta skill. É um skill de skills. Assim. Ele permite tu combinar skills e desenvolver eventualmente outros skills. Né? Cru, e fala um pouco aí então do Restart, como é que a Start tem ajudado. Eu sei que ela tem feito aí um programa amplo e aberto para quem estiver aí nos assistindo e quiser participar, que exatamente trata todos esses temas, né, ajudando aí a todos nesse processo aí de transformação desse mindset. Olha que interessante, no dia 14 e 15, a gente tomou uma pancada. A Start tem operação em São Paulo, ela tem operação lá na Califórnia, lá no Vale do Silício. Nós temos o que a gente chama da Start University, que é o nosso business school, que fica dentro lá da Califórnia. E faz 2 anos, mais de 2 anos agora, início de 2017, 18, a gente abriu nossa operação em Xangai, na China. Então, nós coletávamos informação da China já há muito tempo nessa tendência toda, tá? Entendendo a cultura, entendendo o comportamento de governo, a gente teve o sinal amarelo, ok? O sinal amarelo lá há um tempo. Daí a gente ficou monitorando. Por quê? Porque a gente fazia muita... Gleides tem uma ideia, eu acho que só para a Califórnia, nos últimos 4 anos, mais de 5.500 executivos brasileiros foram fazer programa de educação com a Starts lá na Califórnia. Então, foi um programa de 1 semana nosso lá. Então, era um fluxo enorme assim, de gente. Né? Quando começou isso, assim, caramba, as pessoas não vão poder viajar. Então, nossos programas internacionais vão ter que recuar. Nós fazemos grandes eventos em São Paulo. Então, os eventos vão ter que... De repente, os eventos vão parar. Isso, assim, em janeiro, fevereiro, nós discutimos isso, tá? Mas aí parecia meio maluco esse negócio de ficar em casa e tal. Mas a gente começou a se antecipar e começou a trancar. No dia 15 de março, a Start se parou e mandou todo mundo para home office. O que a gente teve que fazer? Embora a Start seja uma empresa digital, muita gente já trabalhava fora e tal, né? A gente nunca tinha trabalhado forçadamente todo mundo em casa. Isso é mais que home office, né? É forçadamente home office. Ali a gente criou algumas coisas. Primeiro, nós criamos uma novo protocolo e rotina de trabalho entre as pessoas. Nós tínhamos reunião todo dia, nós tínhamos acompanhamento, todo mundo no Slack. Nós criamos várias coisas para substituir as mecânicas, certo? Assim, ó, todo mundo junto, de manhã entrava no Slack, fazia um call de animação para todo mundo. Tanto é que a piada foi que na terceira semana a gente estava trabalhando melhor em home office do que no escritório. Essa era a piada. Mas na largada a gente entendeu uma outra coisa. O mundo inteiro ia falar de tristeza, e de tragédia, e de acusações. E diz assim, nós vamos falar para quem a gente puder que é um momento muito oportuno para aprender coisas novas. Essa foi a nossa... que combina muito com o propósito nosso de que, caramba, se a gente fizer uma coisa legal e um brasileiro aí fizer uma coisa incrível, ele vai salvar 1 bilhão, cara. Então, assim, isso vem muito da Califórnia, né? Dá para alguém alguma coisa que esse negócio vai voltar um dia para ti melhor. Então, nós criamos, vamos abrir um programa. E saiu da boca do Pedro, lá que é o nosso CEO. Cara, nós vamos fazer 100 aulas ao vivo para todo mundo. Gleidson, eu não sabia nem como começar, Gleidson. Foi assim, foi na terça-feira e nós saiu e que na segunda ia começar. E aí foi, mas o que aconteceu? Criou um propósito para todo o time da Startse. Nós inventamos um problema para resolver, entendeu? E que era um problema do bem, e que ajudava os outros. E quando as pessoas se engajam em coisas que têm propósito verdadeiro, cara, é outra vibe, é outra energia.
Bom, história curta, nós começamos a fazer aquilo, todo mundo se envolveu. Eu comecei a trabalhar no time, eu comecei a organizar junto com o time a curadoria, uma turma inteira, cara, trazendo gente, convidando. E aí os gráficos começaram a fazer assim. Então, ficou tão legal o Restart que a gente não pôde parar, né? Nós começamos a segunda temporada, ela tá acabando, e agora, antes de falar contigo, nós estávamos na reunião de curadoria da terceira temporada, de tão bacana. Eu acho que já são mais de 120 mil pessoas, alunos inscritos para assistir às aulas do programa Restart. E para tu ver como uma coisa é boa, se depois tu pegar uma ferramenta de acesso a sites e tu procurar lá acesso a startse.com, o gráfico que vinha caindo do startse.com é assim, por causa da Covid. Ninguém mais queria saber de inovação, tecnologia, todo mundo só queria saber de Covid, morte, coronavírus, né? Quando a gente começou o Restart, o acesso aos sites da Start foi assim, ó, é um V, certo? Então nós fizemos uma coisa pro bem e o mercado nos recompensou com acesso e com tudo mais. Ou seja, essa é uma... eu acho que essa é uma atitude de todos. E nem entrando no papo técnico, que conteúdo é a nova propaganda, né, Gleison? Quem fala, quem corre o risco de se expor, vozes humanas. Eu não sei se tem alguém de marketing acutando ou gosta de mercado. O livro mais incrível sobre isso que eu li lá na Califórnia, eu encontrei por acaso. É um livro que tem... Eu conheci ele há 10 anos atrás, já tinha 10 anos, tá? Mas ele é contemporâneo, ele se chama, só tem em inglês, se chama Clue Manifesto. Depois eu escrevo aqui. Clue é o trem cheio de clues, de dicas. É o manifesto do trem cheio de dicas. Esse seria. E uma parte do livro ele tem 95 teses. É um livro de tipo de marketing e relacionamento. Ele diz assim, ó, a primeira coisa diz assim, mercados são conversas humanas. É intrigante aquela frase. Assim, daí tu lê o livro e tu começa... A segunda é hiperlinks subvertem hierarquia. Tem 20 anos esse negócio dele. Quer ver outro que diz assim, ó, eu não acredito no que meus amigos me contam. Olha. Então tu lê as 95 teses e você vê. E hoje nós estamos percebendo isso como ninguém. É o conteúdo, são vozes humanas, é o Gleison, é o Cruel, sabe? Então a gente vê cada um se conectar com pessoas, humanos se conectam com humanos, olham no olho, entendem. Isso faz transformações profundas em como a gente captura leads, como a gente traz gente para o nosso negócio, como a gente traz... Hoje não se fala só em captura de clientes, se fala em employment branding. Eu quero fazer marca porque eu quero que os caras bons queiram trabalhar comigo. Então não é só para cliente, isso é para gente, né? Para pessoas. Então, eu falo demais aqui, Gleison, me ajuda. Então, Cruel, bem legal aí você colocou o seguinte, que a característica de empreendedorismo, ela não é somente para o empresário, né? Ou seja, o empreendedor, uma coisa é você ter um CNPJ, isso lhe torna um empresário, digamos assim, mas você tem empreendedores em todos os locais. Você tem empreendedores do setor público, você tem empreendedores que são colaboradores na área administrativa, de marketing, em vários locais, tá? E aí, também, o líder, hoje em dia, como você mesmo colocou, ele tem que ter multi-skills, ele tem que conseguir ter características de troca de contexto, ele tem que lidar com várias coisas. Mas, por exemplo, você colocou um cenário aí que rapidamente vocês foram postos aí um desafio e rapidamente deram um resultado. Como é que você fala para a gente da importância da capacidade de execução dentro aí de todas essas skills? E também fala um pouco sobre o conceito da exponencial de retomada aí que a Startse colocou. Tá? Primeiro fala aí sobre o que é que você acha importante da capacidade de execução aí dentro dos nossos skills e depois fala aí da exponencial de retomada. Legal. Não, eu acho total. Eu acho assim, por isso que é muito importante ter time bom. Quando a incerteza de negócio é grande, e todo mundo tem que aceitar agora que ela nunca foi tão grande e ela vai ser, quanto mais variáveis nós temos, mais combinações eu tenho. Então, o mundo ele se desenha para qualquer um cada vez mais incerto. E em vez de eu sofrer com isso, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, essa é uma mudança. Quando você tem um grau de incerteza muito grande, o que é muito relevante? O que é mais relevante? Tem um time muito bom.
capaz de se reorganizar. Então, a cultura de inovação e uma organização ágil se fazem fundamentais hoje para fazer isso. E você só consegue fazer isso com um time muito bom. E esse time muito bom é uma capacidade de fazer acontecer. O que é startup, né? A gente fala de startup. Startup, meu, é colocar em movimento. Startar. É rodar a roda para startar. Não é ficar dando ideia. Certo? Não é ter uma ideia. Se a ideia é inovadora, nunca ninguém fez. Se nunca ninguém fez, ninguém sabe se vai dar certo. Então faz logo. Para de conversar. Então esse negócio de colocar em movimento é startup. Por isso que é um jogo de execução. Por isso que é um jogo de execução. Né? Não é porque é um jogo de execução só porque o cara não pensa e executa. Não, o cara cria hipóteses, através das hipóteses, ele cria alguma coisa mínima para ajudar ele a experimentar, que no mundo startup virou apelido de MVP, né? Mas ele tem que criar coisa para poder o experimento ser mais rico. Ele tem que fazer bom, bonito, barato, rápido, para aprender logo. Então, essa é a lógica. Por isso que a capacidade de execução é fundamental. A Startse tem isso no seu DNA, talvez porque ela nasceu uma companhia assim. Então, nós sempre fomos uma máquina de experimentação. Então, quando deu essa crise, nós aceleramos. A Startse tinha 5 streams de receita. Conferências, mega conferências que a gente fazia, imersões internacionais, cursos presenciais, cursos in company nas empresas e cursos digitais online. Cursos digitais online era um stream menor da receita da Startse. Por quê? Porque os outros geravam muita receita e muita gente tinha preconceito com o online. Nós tínhamos preconceito. Parecia uma coisa meio segunda linha, meio não sei o quê, né? O que aconteceu? Nós viramos todo o canhão para uma coisa só. Nós, na Startse, a aceleração da digitalização dos negócios da Startse que aconteceu nos últimos 60 dias foi a coisa mais incrível do mundo, até porque nós não tínhamos outra opção, né? Então, isso mostra a capacidade de execução quando você traça uma reta e bota todo mundo num propósito lá. Tanto é que nós lançamos essa semana o Startse Prime, que é o clube de assinaturas da Startse, né? É um programa ainda para quem é mais early adopter. Ele tem um monte de vantagens comerciais. É que nem o Startse, é que nem a Amazon Prime, que foi de fato a inspiração, né? Ela não é uma transação econômica vantajosa, mas ela é um modelo de relacionamento com quem realmente quer. E ali a gente vai entregar muito valor, né? E vai ser o nosso campo de experimentação, vai ser um monte de coisa. Ele traz pessoas muito interessadas e essas pessoas interessadas nos catapultam, entende? Porque é normal, você junta. Eu acho que a Startse conseguiu, em alguma dimensão, virar um grande movimento, Gleidson, de gente inquieta desse país. Então, as pessoas inquietas começaram a conectar na Startse, começaram a vir, começaram a fazer curso, começaram a fazer mais coisa, começaram a levar para dentro das empresas. E isso faz o quê? Isso faz girar mais rápido. Então, nós criamos uma comunidade, entre aspas, que nos acelera muito, faz a gente aprender muito rápido. Então, o que é? Tu tem que ser capacidade de execução. Por isso que o mundo digital dá tanta vantagem. Porque o mundo digital nos permite fazer experimentos por segundo. E o mundo físico nos permite fazer experimentos por dia, sei lá, certo? Assim, então, eu tenho um relógio girando dia a dia e um segundo a segundo. Então, a velocidade com que esse experimenta e aprende é brutalmente superior, né? Eu tenho uma loja física, eu boto uma gôndola. Amanhã eu mudo a gôndola para ver o que o cliente acha. Agora eu tenho um site de e-commerce. Para cada um que acessa, eu boto uma cor diferente. Acessa o Netflix. Acessa o Netflix. Você vai ver que o mesmo filme tem vários loginhos diferentes. Tem vários desenhos. Mas o mesmo filme, mas está diferente esse logo, está diferente essa caixinha. O que ele está fazendo? Está experimentando com a gente. Está vendo qual a gente clica mais. Essa é a lógica. Esse é o mundo da experimentação rápida. Machine learning. E aí alimenta a máquina e a máquina faz cada vez mais incrível. Crua, o Instagram vai encerrar, mas eu vou reiniciar a transmissão. Eu queria também dizer ao pessoal aí que está conectado que fica à vontade aí para fazer perguntas, né? Para a gente aproveitar esse crânio aí. Então, tem 10 segundos aqui, né? O Instagram tem um limite de 1 hora, mas aí eu vou iniciar outra live, tá? O pessoal conecta. Mestre, quando o papo é bom, a gente nem vê passar, né? Não, super.
Eu falo demais aí, tu me puxa a orelha aí, Gleison. Eu fico me animando com esse mundo, com essas conversas. Bom, a gente já conversa muita coisa, né? Fora daqui também, mas super legal nós trocar ideia aqui. Não, acho que isso eu também busco defender muito aí a questão da execução, né? Para o time, porque um exemplo também conosco foi essas transformações. Nós trabalhamos tanto na área de saúde quanto da educação, mas a educação é o nosso carro-chefe. E quando a Covid aí pegou todos de surpresa, aí questão, por exemplo, de telemedicina, já fazia tempo que a gente discutia também. Ah, vamos, mas isso não está regulado, o mercado, vamos fazer isso agora não, porque a gente não tem como vender e tal. Então, quando foi a situação da Covid, só é agora, vamos fazer isso em uma semana. Né? Se a gente também a situação da webconferência, né? Vários clientes nossos aí sem ter como levar suas aulas e a gente também rapidamente, em menos de uma semana, colocou uma ferramenta de webconferência. Então, eu acho que a capacidade de execução ela é importante. Agora, se você só executa sem, na realidade, ter as outras habilidades, sem você conseguir medir, sem você conseguir liderar, então eu acredito muito realmente nisso aí, de que o líder hoje, mas não só o líder, o time como um todo, né? Ele tem que ter muitos skills, ele tem que estar trabalhando em muitos contextos, né? Ele tem que estar ali ligado em várias coisas. Mas fala aí, eu te perguntei sobre a exponencial de retomada. Fala um pouquinho para a gente aí, o que seria isso, com quem foi afetado e o que é a exponencial de retomada. Perfeito. A Startse, quando parou no dia 15 lá, que deu a parada, a receita da Startse, a Startse é uma empresa que seguia crescendo muito. Teve os melhores, janeiro e fevereiro são os melhores meses de faturamento da história da Startse, que sempre foi de crescimento. Em março, a receita zerou, sumiu. Zero de pedido. Mas não foi assim, caiu 20%. Puf, caiu quase a zero, assim, certo? E aí, tava lógico, né? Então, eu acho que a Startse é um business school, tá? É uma escola de negócio. Só que ela não tem nem cara de negócio, não tem cara de escola e não tem cara de negócio convencional. É como se fosse uma escola de novos negócios, certo? Essa é eu acho que uma das coisas boas que a Startse tem é que ela pratica o que ela fala. Então, nós somos, do ponto de vista de organização, um experimento vivo do debate que a gente promove para fora. Então, nós, assim, para bem e para ruim, certo? Então, nós somos máquina de experimentação, a gente tem lógicas. É como se fosse um campo de provas para diversos desses conceitos. Isso, eu acho que tem duas vantagens. Primeiro, que a gente descobre as besteiras fazendo. Segundo, que isso dá muita autenticidade. Então, nós não somos cavalo pintado de zebra. Tá? Tem zebra e tem cavalo pintado de zebra, certo? Então nós somos zebra, tá bom? Então nós somos zebra de fato. Então essa lógica eu acho que nos ajuda a ter uma dinâmica e uma velocidade, vamos dizer assim, de fazer as coisas. Quando a gente entrou teve aquela zerada, a gente acabou a gente criou um comitê de crise e a gente começou a criar uma mecânica de funcionamento ali, em que já na saída a gente dizia é olhar o peixe e olhar o gato, certo? Porque a dinâmica existe, a tal da dualidade, essa ambiguidade que a gente tem. Então, era lógico para nós que ao mesmo tempo que a gente tinha que começar a estancar o sangramento, vamos dizer assim, a gente tinha que começar a reformatar o crescimento. E uma das coisas que as pessoas têm dificuldade para aceitar é que na crise a gente tem grandes oportunidades, certo? Sempre todo mundo diz isso. E para alguns parecem autoajuda. Só vou carregar aqui para nós. Para alguns parecem talvez uma frase de autoajuda, né, Gleidson? Mas para outros não. Isso é uma lógica historicamente que funciona. Tem esse cara chamado Rahm Emanuel. Esse cara trabalhou com o Obama e é dele a frase que ele diz assim, ó, uma boa crise, você não pode desperdiçar. Ela é o melhor momento para você tentar uma coisa que antes você achava que era impossível. E isso tem uma lógica natural. Quando as pessoas entram num processo que nem esse, as pessoas recolhem, as pessoas não experimentam. E ao mesmo tempo, o mercado lá fora, todo o mercado está buscando alternativas. Todos os seus clientes
E todos os clientes que nós estamos falando, nesse momento, estão buscando alternativas, porque eles estão sofrendo, nós estamos sofrendo. A gente está mais disposto a pedir um teleentrega que você não pedia, pedir um não sei o que você não fazia, testar um curso online que você não fazia, tá todo mundo isso. Então, o que acontece? Quando acontecem esses eventos, as placas tectônicas do terremoto se mexem, cria buraco e ali criam-se novos experimentos, certo? Então, a lógica de retomar agregando novos negócios é muito relevante. Então, a Startse virou o canhão para o digital dela, que era uma coisa que tinha, mas ela não era o grande stream de receita da Startse. Só que ele cresceu tanto nesses últimos 60 dias que se retomar, nós vamos retomar muito maior do que nós éramos. Além de mostrar uma organização muito, muito mais lucrativa. Né? Assim, do ponto de vista digital, ele é mais escalável e ele tem um custo de operação diferente. Então, ele também pode dar esse tipo de coisa. Então, a retomada virou um curso nosso chamado Programa Exponencial de Retomada. E olha que interessante. O Programa Exponencial de Retomada é um curso que a Startse fez. 3 dias, as pessoas se inscrevem, vão lá. Está na 3ª turma. 2 companhias muito grandes do Brasil contrataram a Startse para dar esse treinamento para a sua rede de parceiros. Porque não adianta uma grande indústria superar e a sua rede desmanchar, entendeu? Então, amanhã, para ter uma ideia, nós temos um treinamento para 500 empresas da América Latina. Ele é dado em 2 idiomas, que é de uma indústria que nós vamos falar com toda a rede de valor deles, que todos eles precisam entender essa lógica para encontrar alternativas. Senão a própria indústria ela tá criando quase uma ação social dela para a rede dela e também de importância, porque eles precisam se retornar juntos, né? E não retornar com falhas. Então, o programa Exponencial foi um programa que deu muito certo, assim, tem muito da nossa prática ali, muito do que a gente fez ali, e ele é basicamente o seguinte, te protege, as técnicas de proteção, contra-ataca, por isso, assim, ó, quem não está no digital hoje não existe, né, Gleison? Quem não está no digital hoje não existe no mercado. Saiu da vitrine, né? E o terceiro é a melhor oportunidade para redesenhar novos fluxos de receita para a sua empresa. Novos fluxos de receita. E nós criamos um framework de elaboração de novos streams de valor, né? Novo dólar, a gente chama, né? Novos dólares. Quero dólar de outra cor agora. Então, esse é a lógica nossa. Protege, contra-ataca e se reinventa. Show. E, Cru, nessa vibe aí de a Startse estar trabalhando mais em gerar conteúdo, falando de coisa boa, né? Eu também, assim, eu tô procurando, eu evito, assisto jornal um pouco, porque na realidade você só vê coisa ruim relacionada à Covid, então é bom você focar naquilo que está dentro ali da sua zona de atuação. Mas, enfim, para a gente encerrar, agradeço muito aí sua participação. Fala para a gente aí uma mensagem positiva eu acho que vão ter várias novas oportunidades, eu acho que o pós-Covid, enfim, vai ser outro mundo, com certeza, mas eu acho que também vai ser um mundo cheio de novas oportunidades. Então, fala para a gente aí uma mensagem positiva do que você acha aí que vai ser esse nosso novo mundo pós-Covid. Eu acho que a gente tem que respeitar Eu acho que o empreendedor, nós falávamos do espírito empreendedor, né, Gleison? O empreendedor, naturalmente, ele é um otimista. Senão ele não conseguiria nem ser rotulado de empreendedor, certo? E eu brinco que às vezes talvez o intelectual é mais pessimista, mas o empreendedor é mais otimista, certo? E eu acho que isso não é ser inconsequente. O otimista é olhar com lentes lentes de oportunidade, entendeu? Não estou dizendo que ele não sofra, até porque ao contrário, a atividade empresarial ela é terrível. Talvez seja a pior profissão que existe, né? Ela é muito dura para quem desafia fazer. Mas eu acho que historicamente todas as vezes que a humanidade passou grandes traumas, ela teve mais coragem talvez de enfrentar os seus próprios
as suas próprias mazelas, as coisas erradas que ela fazia. Então, esse é um lado otimista disso. Eu acho que nós temos um drama que é a vida humana, que eu não preciso nem comentar. Existe outro drama, que são os impactos econômicos, que eu acho que nós ainda precisamos fazer. Mas é óbvio que isso vai nos tornar... Eu acho que a maioria de nós que hoje está, talvez, reservado em casa, está com medo por causa das pessoas que amam, do trabalho, do futuro, certo? Eu acho que nós também, nesse momento, estamos questionando um monte de coisas do que é valor. Do que é fazer o bem, do que é compaixão, de um monte de outras coisas, né? Até o preconceito com coisas novas. Até isso. Então, eu acho que agora, nós vamos renascer, vai passar, e eu acho que nós vamos ressurgir como humanidade, como sociedade, ainda muito melhores que o curso normal ia nos levar. E, infelizmente, será dolorido. Ainda bem que não foi nenhuma guerra de gente se matando, entendeu? Podia ser até isso. E eu acho que sim, nós vamos sair disso muito melhor. Eu acho que esse é o tom de otimismo que eu gosto. Eu tenho certeza que eu vou sair um cara melhor disso tudo que está acontecendo, entendeu? Porque eu tô aqui, como todos, com ansiedade maior preocupação, assim, imaginando vários dramas da vida humana, mas eu acho que ao final eu vou sair um ser humano melhor. Esses são os meus 2 centavos aí para a conversa. Show, meu amigo. Agradeço muito aí. Acho que aprendemos muito aqui contigo. Acho que foi um papo legal. E nos vemos amanhã, né? Tá bom, obrigado, hein? Amanhã temos que trabalhar, hein, Gleice? Vamos lá, amanhã vamos lá. Vamos aprender e compartilhar. É o novo mundo. Tá bom, muito obrigado. Agradeço toda a sua audiência aí. E é isso, vamos lá, vai passar e nós vamos sair melhor dessa. Um abraço.